Casa cheia aqui no Teatro Armando Cortês, na Casa do Artista, para debater a coadoção. Isabel Moreira quer responder a Dr. Marinho Pinto. É muito rápida, eu pedia alguma serenidade, até por causa do tema e para as pessoas perceberem bem em casa. Eu, naturalmente, não vou responder àquilo que foi dito, que resulta, do meu ponto de vista, do facto desse lado não ter argumentos, a não ser o medo do próximo passo. E, portanto, voltando ao projeto e voltando ao que está em causa e voltando ao que o Pedro Delgado Alves disse em relação ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o que nós estamos a tentar fazer é uma incumbência que, de resto, a Constituição dá ao Estado, que é proteger as crianças. E as crianças aprendem, à medida que estão numa família, seja ela a família que um homem e uma mulher entendem como sendo a família natural, seja dois pais, seja duas mães, há uma coisa que todas as crianças, se forem abençoadas, entre aspas, devem ter, e que se chama continuidade da relação afetiva. Isto é fundamental. Independentemente do sexo. Continuidade da relação afetiva, saber esta é a minha casa, estas são as minhas figuras parentais. Ou se tem só um pai, este é o meu pai. Ou se tem só uma mãe, esta é a minha mãe. Ou se tem um pai e uma mãe, este é o meu pai, é a minha mãe. Esta é a casa para onde eu volto e o que o direito deve fazer, e as decisões que nós conhecemos judiciais em situações de tragédia, por exemplo, é muito com base neste cuidado de tentar o mais possível que não se corte esta tal continuidade da relação afetiva. E, portanto, este projeto vai exatamente neste sentido. Porque nós não estamos a inventar nada. Como foi dito por alguém aqui na plateia, já existem estas famílias. E, realmente, se uma não puder coadotar, mesmo que existam outras formas de direito, mas são formas menores. E as crianças merecem sempre as formas maiores. E estas crianças, se não existir a tal coadoção, podem ver-se na circunstância trágica de não ter quem tome uma decisão muito por bem. elas ou ser Deixe-me abrir novamente o debate. Só para acabar. Tem que ser testemunhos curtos, que esta parte é mais pequena. São duas coisas muito rápidas. A questão da natureza. O que define os humanos, precisamente, é nós não vergarmos o normativo às leis da natureza, não é? Senão nem tínhamos arranjado o cabelo, eu e a Fátima, hoje, não é? Isto por um lado. Para responder também uma pergunta que o Sr. Bastonário me fez, não neste debate, mas de outro, que é, mas, por exemplo, o que é que um pai responderia a aquelas perguntas que uma criança começa a ter, por exemplo, aos 9, 10, 11, 12, 13 anos, como é que faz? Aquelas perguntas que tipicamente ia fazer à mãe. Bom, este tipo de dúvida, quem tem este tipo de dúvida, tem de ser contra a adoção por uma só pessoa. Tem de ser contra. Porque, quer dizer, se um homem pode adotar sozinho, e aliás, independentemente da orientação sexual, este tipo de perguntas que aparecem com base em ficções e não em realidades, que são aquelas famílias que falaram há pouco, não são mais do que distrações com algumas coisas pelo meio. Pedro Pestana Bastos, que é também membro do Conselho Superior de Magistratura. Boa noite. Antes de mais, deixe-me só aqui duas referências. Eu não me impressiono nada com o argumento de que as leis existem também e podem alterar as questões da natureza. Nós, todos que estamos aqui nesta sala, todos, independentemente das leis que aprovamos, todos nascemos e fomos gerados de um pai e de uma mãe. Portanto, todos somos gerados de um pai e de uma mãe. Digam o que disserem. Há sempre um pai e há sempre uma mãe por trás de cada criança. A Isabel está a dizer o quê? Desculpe. Estou a dizer que ali não. Ali não. Isso não há nenhuma lei que possa alterar. Não há nenhuma lei que possa alterar. Todos fomos gerados através de um pai e de uma mãe. Não há nada que alterar. Ao seu lado não, mas vamos perceber porquê. Porque é que a Isabel quer dizer com isso? A mim não me impressiona o argumento da Fernanda Câncio, das mães que existem, das crianças que existem, que são criadas por duas mães, por dois pais. Eu, na minha família, tenho uma pessoa muito próxima que foi criada por duas mulheres. Na minha família próxima, muito próxima. Não foram duas mães, foram duas tias. Isso existe há milhares, sempre houve na família. Sempre houve na vida. Depois também não me impressiono com o argumento, fotografia, que é apresentado por esta lei, de facto, da criança que tem já que tem um pai, que tem uma mãe biológica e uma mãe que vive com a mãe biológica e que depois, se há uma que morre, fica sem qualquer filiação.
É o que existe também nas questões heterossexuais. Quem não conhece pessoas viúvos que se divorciaram e voltaram a casar e que vivem de facto com outra pessoa. Todos nós conhecemos divorciados que se voltaram a casar e que vivem com os filhos dos outros. E menos de 1% dessas pessoas coadotam. Não a coadotam. A questão da coadoção... Não querem. A questão da coadoção, menos de 1%. A questão da coadoção... A Fernanda não gostava que ninguém interrompesse, mas está sempre a interromper. Isto é um não diálogo, coadotam. Sator. É um diálogo. Fernanda, eu explico-lhe. Essas pessoas não coadotam. Coadotam só no momento. De facto, quando há uma tragédia, há um morre, por vezes existe a necessidade e existe o interesse de coadotar. E por isso, Isabel, se quisermos fazer uma lei para proteger essas crianças, vamos fazê-la. Vamos fazer uma lei. Repare, se já morreu, não pode coadotar, já morreu. Está bem, pode adotar. Pois, mas, pode adotar. Vamos fazer uma lei em que vamos prever a situação em que numa situação dessas, em que uma pessoa que vive com dois homens, ou com duas senhoras que são casadas ou são união de facto, e que o pai biológico morre, vamos arranjar uma lei em que preveja a possibilidade de haver uma adoção sucessiva expresso, quase automática. Resolve o problema. Agora, a questão desta lei, o problema desta lei é só um. E o problema desta lei é só um. De facto, não há qualquer discriminação nesta lei, porque o legislador entendeu que, de facto, uma criança não deve ter dois pais nem duas mães. Porquê? O legislador entendeu que maternidade e paternidade não se confundem e que preenchem dimensões diferentes no desenvolvimento de uma criança. Podemos ser a favor e podemos ser contra. Este é o entendimento do legislador. Por isso há a coadoção, por isso há a adoção singular. Uma pessoa pode ter só um pai e não ter mãe. Por isso há a adoção por casais, pode ter um pai e uma mãe. O que não se pode ter, o que não existe, digamos, na filiação, é dois pais sem mãe e duas mães sem pais. Mas e por isso é que existe... Não, na realidade... Exato. Não existe, não é o que eu disse. Eu dei-lhe um exemplo meu na minha família. Até na em que, sua de facto, família, veja exatamente, lá. até na minha família. Na sua família, imagino quantos há. Mas não são duas mães. Mas compreende, Isabel, são duas pessoas que criaram com imenso amor, mas não são duas mães. Estão aqui duas mães. Não são duas mães. A questão desta lei. Isabel, o problema da sua lei, com o devido respeito, o problema da sua lei, eu vou já terminar. O problema da sua lei, com o devido respeito, é que com esta lei passa a haver uma discriminação. Se esta lei for aprovada, passa a haver uma discriminação. Por quê? Porque passa, a partir do momento que o legislador entende que de facto podem haver, porque esta sua lei permite que de facto haja crianças com dois pais e duas mães, desde que se faça devagarinho. Primeiro vai um, depois vai o outro. E aí é que se causa a discriminação. Porque passa a haver crianças que podem ter, pode haver casais do mesmo sexo, de dois homens ou de duas mulheres, que não têm acesso à adoção quando há outros que podem. A sua lei é que provoca a discriminação. E a Isabel sabe isso. A Isabel sabe que se esta lei for aprovada, o legislador que entende que até agora não pode haver crianças com dois pais e crianças com duas mães, passa a haver uma legislação que existe, que desde que primeiro vem um e adota singularmente, depois vem outro e faz uma coadoção, passa a poder ter dois pais. E agora é que passa a haver uma discriminação. Parece-me óbvio. Eu já tive alguma concordância com algumas pessoas neste debate. Um foi com o Dr. Luís Vilas Boas, que falou, que mostrou ser a favor da Second Parent Adoption, que é exatamente o que está em causa neste diploma e, portanto, obviamente, apoia aquilo que está subjacente ao diploma e, portanto, devia estar do nosso lado. Em relação a esta questão, é um facto que a discriminação não acaba. Mas também não é por acaso que, precisamente numa questão como esta, que tem a ver com a proteção específica de crianças concretas que já existem em famílias concretas, houve não uma manifestação alargada de algum lobby fantasmagórico que existe na cabeça do Dr. Banning Pinto, mas, pelo contrário, muitas pessoas e instituições que trabalham de facto em prol de crianças há muito tempo. O Instituto de Apoio à Criança é que emitiu um comunicado. A doutora Manuela Lianos não está cá hoje. Não está cá hoje por motivos de saúde, mas o comunicado do Instituto de Apoio à Criança mostra precisamente qual é a posição responsável face a crianças em situações como estas. E não só o pediatra Mário Cordeiro, como deve ter visto no Expresso muito recentemente, reafirma aquilo que é afirmado, aliás, a razão, doutor, deixe-me só dizer, no comunicado do Instituto de Apoio à Criança, diz-se que esta lei tem vantagem porque protege as crianças nas relações afetivas relevantes. Não é verdade isso, não é verdade, e digo-lhe... São só 30 anos a lidar
lidar com crianças. Não anda, desculpe, doutora Isabel Moreira. Eu, de qualquer maneira, não concluí o ponto. Em relação, já agora, mas é evidente que o que está aqui em causa tem a ver com crianças e ainda bem que há quem tenha em consideração, para emitir pareceres e para emitir opiniões, não as suas crenças pessoais, mas precisamente a investigação que é feita nas várias ciências ao longo do doutor Corte Real. Ainda bem que é essa responsabilidade quando se fala de crianças. Corte Real. Em relação a este argumento em concreto, de facto, é verdade, está ali um casal que não vai ter, ao contrário do que devia acontecer, não vai ter o direito automático a ver reconhecido aquele casal enquanto mães da criança. Ou seja, vão ter que submeter, de acordo com esta lei, que de facto é minimalista, e é o mínimo que é possível, o mínimo que se pode fazer para cumprir uma decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, é o mínimo dos mínimos. Vão ter que submeter. O que se faz é submeter a um processo de avaliação da Segurança Social e depois por um tribunal para poderem garantir à sua criança o direito ao reconhecimento das suas figuras parentais. Tem toda a razão. Isto não chega. Não chega. Chega pelo menos... Não chega para combater a discriminação. A partir do momento que a legislação portuguesa permite que uma criança tenha dois pais ou duas mães e considera ao nível mais básico. Como é que pode justificar estamos a falar de crianças que precisam... casados, dois homens ou duas mulheres que não podem adotar? Estamos a falar de crianças que vão precisamente ter tribunais a definir que é no seu superior interesse, porque ele tem que ser julgado em qualquer caso. É no seu superior interesse que haja esse reconhecimento. É no seu superior interesse que haja o reconhecimento do vínculo real. O superior interesse da criança. Agora me deixa entrar. Que entende que a maternidade e a paternidade não se confundem e preenchem dimensões diferentes. Em cada caso, os dois ao mesmo tempo mas é fundamental isto. É fundamental que a criança tenha assegurada, de facto, a possibilidade de exercício de responsabilidades parentais por parte das suas mães ou dos seus pais, que obviamente ama, que obviamente sabe que são a sua família. As crianças, de facto, têm este poder. Muito bem, Marinho Pinto. É? Olha, doutor Paulo Corte Real, agora tem que possibilidade. Doutor Corte Real, deixe-me dizer-lhe, reafirmar-lhe mais uma coisa que você insiste, você e as pessoas desse lado insistem em ignorar. É preciso um pai e uma mãe. Por mais que desculpe, eu ouvi-o agora, deixe-me ver. É preciso. Ali o exemplo que vai apresentar é o resultado da penetração de um óvulo por um espermatozoide. E os óvulos são feitos pelas mulheres. E os espermatozoides são feitos pelos homens. E não é isso podem fazer. E não é isso podem fazer o que é uma mãe. Doutor Corte Real, podem fazer os experimentalismos que quiserem. Espera aí, eu já lhe dou a palavra. Não é assim. Doutor Paulo Corte Real, eu dou-lhe a palavra novamente. As experiências todas que fizerem. Podem fazer. Todas as que fizerem. Porque um dia não vão ter resposta quando aquela criança ou aquelas crianças nascerem, quem é o teu pai? O Dr. Marinho Pinto conhece não nasceram não, porque elas estão na barriga. Quem é, quando elas perguntarem um dia, mais tarde em adulto, quem é o meu pai? Tu não tiveste pai. Não? Não. Claro, é assim a resposta que vão dar. Desculpe, Dr. Corte Real. Desculpe, façam todas as construções que quiserem. Vamos lá ao casal que está aqui Deixe-me. Desculpe. Doutora Isabel Moreira. Doutora Isabel Moreira, assim responde-lhe ao seu projeto de lei para dizer que ele é injusto e iníquo. É fraudulento porque convida à fraude, à utilização de métodos não previstos por lei para contornar proibições legais, não permitidas por lei, que é a adoção, e sobretudo é antidemocrático porque é feito contra a vontade esmagadora do povo português. Num Parlamento democrático está uma violação da democracia. Deixe-me dizer, para concluir, doutora Isabel Moreira, vocês protegiam todos esses interesses que dizem que querem proteger com uma simples alteração ao artigo 1986 do Código Civil, dizendo em caso de morte, o cônjuge sobrevivo fica com a tutela do poder paternal até à regulação definitiva por um tribunal. Não é estava regulado. Estava regulado. Elizabeth Pereira e Luísa Ferreira, casadas, estão à espera de gêmeas. Também está ao lado a avó, isso, mais nada. a Zélia Ferreira, que vai ser a avó destas gêmeas que vão nascer. Querem fazer experimentalismo social. Meus senhores, não vão alterar as leis da natureza. Vamos lá ver. Vamos chegar aqui à frente para que percebam que os debates têm regras. E aqui quem manda tem que ser o moderador, como devem compreender. Faz favor, eu queria que respondesse à pergunta que o Dr. Marinho Pinto lhe fez. Como é que vai explicar às suas filhas quem é o pai?
Primeiro, acho que devíamos começar por esclarecer o conceito do que é ser um pai e o que é ser uma mãe. Para mim, acho que ser pai ou ser mãe, e acho que falo de cara por muita gente, não é só dar o nosso património biológico. Acho eu, pelo menos no meu ponto de vista. Acho que e eu que trabalho, sou enfermeira e trabalho numa maternidade e lido com pais e com mães todos os dias. Pai e mãe, toda a gente pensa que tem essa noção, é mais do que dar o património biológico, é estar lá, cuidar, amar, etc. Portanto, quando as nossas filhas nascerem, aquilo que eu lhes vou dizer é que elas têm duas mães e têm um dador. Portanto, nós não nascemos de um pai e de uma mãe. Nós nascemos de um progenitor que dá o espermatozoide e que dá a mãe que tem o óvulo. Isso eu concordo consigo quando fala do argumento natural. Tudo bem, é necessário. Não é? Como é óbvio, embora já haja estudos noutros sentidos, em termos muito longe, mas o que, naturalmente é óbvio que tem que haver um espermatozoide e que tem que haver um óvulo. Tudo bem. Agora, no nosso caso, este projeto de termos um filho é um projeto de ambas, ou seja, não é... de repente nós acordámos e queremos experimentar qualquer coisa. Não, é um projeto de ambos que queremos muito poder alargar a nossa família e termos filhos. Daí que isto não é um experimentalismo, é simplesmente um ato de amor para com estas crianças. Quando vem falar que a Fernanda Câncio não podia estar a instrumentalizar-nos ou dizer porque agora trazem isto ou aquilo, e depois quer falar do superior interesse da criança e depois diz, não venham cá falar das criancinhas. Então em que pé é que estamos? Estamos a falar do quê? E de quem? Que eu saiba, as leis não servem só para o futuro, para aqui ou para ali, também servem para situações reais. Eu penso que as leis regem uma sociedade. Muito bem, e é para as Elizabeth, questões reais. a questão é que elas consideram um dador, não um pai. Pronto. Elas consideram que se trata de um dador. Não têm resposta, não tens pai, tens um dador. É isto que você vai dizer às suas filhas. Quando elas tiverem idade... Ouça. É isso, diz este lado, é isso. Eu aprecio a sua sinceridade. Não tem pai. Não tem pai, é fruto de uma experiência nova. É isso, Miguel Valdealmeida, é isso. Dizem todos que sim. Ouça, dizem todos que sim. Todos os genes, todas as características, não sabem quem é. Ela nunca saberá quem foi o homem de que resulta. Não saberá? Nunca saberá, porque vocês lhe ocultaram. Não. Vocês lhe ocultam isso. Deixe-me explicar. Não, neste caso, ouça, se calhar não está dentro do assunto e é normal se calhar não esteja, mas elas não saberão, porque nós fizemos inseminação artificial. Eu sei o que fizeram. Não, mas em Espanha. Porque se nós fizéssemos, por exemplo, no Reino Unido, em que há a possibilidade de haver uma doação de esperma com uma relação aberta, elas, ao terem 18 anos, poderiam saber quem foi o homem que doou o esperma para elas cá estarem. Portanto, no nosso caso, por uma questão de conveniência, que Espanha é mais perto... Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Sim, com certeza. De homem para mulher, neste caso, com toda a sinceridade. Você acha que tem o direito de negar um pai aos seus filhos? E você acha, e os seus senhores que estão naquela bancada, acham que têm o direito de nos negar conceder alargarmos a nossa família? Eu não reconheço ao Estado de Direito para me dizer que nós não somos uma família e que não temos direito a termos filhos. Responda, responda à minha pergunta. Bom, minha senhora. E eu que sou avó, eu quero ser uma avó com todos os direitos iguais às outras avós. E quero que as minhas netas tenham os mesmos direitos das outras crianças. Pronto, está dito. Posso-lhe perguntar? Deixa-me fazer a minha pergunta. Olha, está dito, e agora vou pedir, termina a pergunta. Até vai ter mais direitos, agora vai para este minha senhora. Como avó, vai ter muito mais direitos. Vai ter os direitos dos avós que negaram aos seus netos. Os pais do pai dele. Os pais do autor do espermatozoide. Ele só vai ter 2 avós quando tinha direito a ter 4. Elas não vão ter um pai. Pronto. Nem nunca iriam ter um pai. Vamos lá ver. Vamos continuar o debate. Deixe-me só terminar. Existem muitos casais heterossexuais que recorrem à doação de esperma e à doação de óvulos. E, portanto, nessa linha de pensamento... sabe porque é que recorrem? Deixe-me explicar. Eu sei. Deixe-me, sabe porque é que são doentes? E vocês não são doentes. É a vossa orientação. É a vossa orientação. Eles são doentes e são tratados. E há métodos de inseminação e de fertilização artificial porque eles são doentes. E vocês são da vossa orientação. Eles não querem fazer esse tipo de experimentalismos. Eles não negam a paternidade aos filhos. Dão-lhe um pai e uma mãe. E vocês negam um pai ou negam uma mãe ao filho. Termine, faz favor, e depois passamos o microfone. É que, na prática,
É exatamente a mesma coisa. Não, Portanto, não é, não. Não pode ter 2 pesos e 2 medidas para a mesma situação. Portanto, um pai ou uma mãe é quem lá está. E, portanto, também gostaria de dizer, quem é o senhor para vir dizer, quer eu, quer a minha mulher, que vamos ser más mães, porque o senhor não me conhece... Não estou a dizer que é má mãe. Pode ser uma boa mãe, mas falta ao pai. O senhor não... Mas não foi isso que disse. O senhor disse foi que 2 mulheres, por partilharem o que é a maternidade, iriam ser más mães. Não, e depois eu gostaria de dizer nunca disse isso. Ali como o seu colega de bancada disse, que realmente lida com muitas crianças traumatizadas, essas crianças que são traumatizadas e que foram abandonadas são filhas de quem? Não são dos homossexuais, com certeza, são de heterossexuais. Pode pegar o microfone. Inês Avelar Santos, jurista, está a liderar um movimento da sociedade civil para travar este projeto de lei que vai agora descer à especialidade na Assembleia da República. Gostava só de dizer 3 coisas. Em primeiro lugar, não existe o direito a adotar, não existe o direito a ter filhos. As crianças não são um objeto, não são uma coisa a que eu tenho direito. E, portanto, a adoção é um instituto que existe para entregar a criança a uma família sempre com referência à família biológica, ou seja, em que a criança tem um pai e uma mãe. E, portanto, este projeto de lei o que faz é deliberadamente negar às crianças, independentemente das relações de facto que existem e que se criam, em que Minha senhora, em que vou-lhe pedir, por favor, isto é um debate das para se relações que se manter... criam, Calma, não é esbracia, estou a pedir este lado. independentemente de com quem as crianças crescem e das relações familiares que se criam. Muitas vezes as crianças são criadas por uma avó, por 2 tias, por 2 tios. Mas o que este projeto de lei faz é negar deliberadamente as crianças a terem um pai ou uma mãe. E, portanto, é discriminatório em relação a estas crianças, porque há crianças que vão ter a possibilidade de ter um pai e uma mãe, e há outras a quem isso é negado definitivamente, porque a adoção é definitiva e irrevogável. E, por outro lado... Não batam palmas, por favor. E por outro lado, eu penso que esta maioria parlamentar penso que não tem legitimidade para aprovar isto, quase como se fosse um despacho administrativo. Esta matéria tem que ser discutida, tem que ser debatida, porque é um projeto de lei de uma natureza civilizacional e que não pode ser alterado assim, sem mais nem menos. Qual é o vosso próximo passo? Vocês estão, digamos, junto agora também na própria Assembleia da República, no debate de especialidade que se vai seguir, estão a tentar influenciar de alguma forma? Queremos, acima de tudo, promover o debate e consciencializar os portugueses para o que se está a passar e para o experimentalismo que se quer fazer com as crianças portuguesas. Isto não pode passar quase como um despacho administrativo. Isabel? Rapidamente, eu só queria dizer que, de acordo com a ordem jurídica portuguesa, um espermatozoide não é um pai. Em segundo lugar, eu gostava de responder à doutora que acabou de falar que não há um direito fundamental à adoção, mas há um direito de nos candidatarmos a adotantes, mas o ponto essencial é o superior interesse da criança, sempre. E é isso que está no nosso projeto. Não é para dar, não é apenas para uma família de pai e mãe, existe adoção para uma só pessoa, como sabe. Aqui não há experimentalismo, voltamos a repetir. Nós, se estivéssemos a tirar crianças dos seus pais para entregá-las numa loucura pró-homossexual a 2 pais ou a 2 mães, e isso realmente seria uma violência. O que nós estamos a fazer é impedir que se quebre o tal laço de estabilidade afetiva. Ou seja, elas já têm as 2 mães e a doutora não as reconhece, mas elas reconhecem-na, e nós estamos a remeter para o regime da coadoção, que não tem nada de anormal, já existe para casais de sexo diferente. E mais, estamos a raciocinar como o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, e a discussão não foi de ontem, isto é um ato administrativo, tem pelo menos 30 anos. Estava distraída. Olha, não tenho culpa. Faço. Rápido. E quero que passe a palavra à Abel Matos Santos depois. Não, mas pode responder se quiser, porque a Queria doutora só fazer uma pergunta à senhora professora. Se acha que uma criança não tem o direito a ter um pai e uma mãe? Abel Matos Santos? Posso responder eu? Pode, com certeza. A criança tem o direito de ter a família que tem, precisamente. O problema é precisamente não se pensar nas crianças que já existem, nas famílias que já existem. As crianças sentem exatamente o mesmo
que as crianças têm um pai e uma mãe, que as crianças têm uma mãe, que as crianças têm um pai, porque há muitos casos de famílias monoparentais, não é? E, aliás, a própria lei portuguesa prevê isso há décadas, mais uma vez. O que nós temos que garantir é essa a nossa função enquanto sociedade. E é por isso que isto também é muito mais pacífico e muito menos polémico do que, enfim, os meus opositores daquele lado poderiam querer dar a entender. O que está a ser discutido, de facto, é apenas a salvaguarda destas crianças concretas que amam, obviamente, as suas famílias, que reconhecem as suas famílias enquanto famílias, reconhecem as suas mães, reconhecem os seus pais. Não há nenhuma dúvida, não há nenhuma dificuldade na integração na sociedade. As crianças estão nas escolas, as crianças dão-se com outras crianças. As crianças precisam de garantir, obviamente, em termos de direitos das crianças, não é? Não é só a questão extrema da morte da única figura não reconhecida, da figura reconhecida. Há muitas outras questões, decisões de saúde, decisões em torno da educação, e não só mesmo questões materiais, assistência à família, há coisas banais como isto, as crianças são privadas disso. Temos que ser agora muito rigorosos nos tempos. Eu vou ser muito rápido, porque quero passar aqui ao Pedro Madeira Rodrigues, que tem um testemunho fantástico como pai e como adotante, mas só dizer que acho que o debate deve ser centrado numa questão essencial, que é perceber primeiro, antes de legislar e decidir, se isto que está a ser proposto é bom, é pior ou é igual para as crianças. Se for bom ou igual, muito bem. Se os estudos mostrarem que é mau, que é pior, então temos que repensar. Isto é que é importante. Isto é que é o superior interesse das crianças. Então dê o seu tempo ao Pedro Madeira Rodrigues para ele dar o seu testemunho. Vamos lá ver. Não é assim tão maravilhoso, é muito normal. Aliás, o Miguel Valde Almeida falou dos casos banais, que é feito de tanta gente. Sim. Há coisa de 10 anos, a minha mulher e eu voltámos a falar de um tema que já falámos em namorado, que era o de adotar uma criança. E eu fazia-me um bocado de confusão, eu já tinha 3 filhos nessa altura, fazia-me um bocado de confusão passar à frente de outras pessoas que não têm filhos e gostariam de adotar. E a minha mulher, com aquela intuição feminina apurada, disse-me logo: Pedro, mas nós vamos adotar por nós ou pela criança? Nós somos uma família feliz, damos muito bem um e outro, damos lindamente. Temos 3 filhos, temos uma família boa, este filho que viria seria muitíssimo bem acolhido e seria muito feliz na nossa família, e é isso que interessa. Então avançámos com o processo de adoção e temos o Diogo em nossa casa já há 6 anos. Portanto, o que eu me pergunto, e este filho adotado é igual aos outros, mas é diferente neste sentido. Foi-me dado por vocês todos. A sociedade confiou na minha mulher e em mim para tratá-lo bem. E, portanto, tenho uma responsabilidade acrescida. E nesta questão do que nós estamos aqui a falar hoje, as crianças são muito simples e percebem tudo muito bem. Falei com este meu filho, eu disse: olha, Diogo, hoje vou à televisão e vou falar sobre um tema da adoção. Ele já sabe que ele é adotado. Ele já sabe isso, falamos com ele desde que com 5 anos. E dissemos: vamos falar sobre um tema porque, a partir de agora, foi votada uma lei, mas ainda não sabemos muito bem, em que pode haver 2 pais... E 2 mães. Ou 2 mães. Ou 2 mães. 2 pais como pai. 2 homens como pai. Ou 2 mulheres como a mãe. Oh pai, mas isso é uma estupidez. Não faz qualquer sentido. Deixem o Pedro contar. O que é que eu queria dizer? Olhem para as crianças. Quando eu ouvir dizer de questão de discriminação... Fátima, quando nós estávamos no nosso processo de adoção, tive outros casais que também estiveram no processo de adoção. E eu lembro-me de um caso muito concreto. Era uma pessoa que ficou desempregada a meio do processo e por causa disso não pôde adotar. Isso é que é discriminação. E depois existem outras discriminações normais, que é pessoas mais velhas não podem adotar. O meu pai já não tem idade, é um pai fantástico, é o meu pai, mas já não pode adotar. É normal, quer dizer, é normal que o legislador discrimine a pensar nesta criança. E esta criança precisa de um pai e precisa de uma mãe. Claro, mas isso... Era isso. Aqui embaixo, quem é que quer falar? Dou a palavra a uma pessoa que queira falar. Escolham. Que escolham entre si. Eu não sei. Entendam, só pode falar mais um. Portanto, a Fernanda tem que se entender. Muito bem. Faz favor. Fátima, boa noite a todos. Eu estou aqui enquanto psicólogo, realizei um doutoramento na área da homoparentalidade, a primeira tese sobre esta área defendida em Portugal, e ocupei 5 anos da minha vida a rever as evidências que existem do ponto de vista da psicologia
dos estudos que foram feitos em vários países sobre a competência parental e sobre o desenvolvimento infantil das crianças adotadas em contexto hetero e homoparental, e os resultados são retumbantes. Quer dizer, não há motivo nenhum, não há nenhuma preocupação do ponto de vista da psicologia em relação a esta questão. Portanto, eu não percebo onde é que está a polémica do ponto de vista da psicologia. Os estudos que existem levaram inclusivamente... Não é mentira, é verdade. Os estudos que existem levaram inclusivamente as associações profissionais americanas na área da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, da sociologia, da medicina pediátrica a pronunciarem-se a favor da adoção e da coadoção. Muito bem. Luís Boas. Eu queria dizer o seguinte. Há pouco falou-se várias vezes em superior interesse da criança. Eu queria lembrar, tanto quanto eu sei, não está definido ainda em Portugal, se bem que haja uma petição na Assembleia da República, há 4 anos ou 5, que eu também subscrevi, feita pelo IAC, pela doutora Manuela Yanes. O que é o superior interesse da criança vem citado na Convenção da Criança. E não existe nenhuma definição portuguesa. Como é que o doutor acha que a doutora Manuela Yanes neste momento defenda justamente a coadoção? É um ponto de vista, naturalmente, que ela poderá estar pouco informada sobre o que estamos aqui a falar. Aliás, ela pediu-me para informar, já agora desculpe, a doutora Manuela Yanes pediu-me para informar, porque não pode estar presente, que vai voltar a entregar o estudo sobre o superior interesse da criança. Não, isso é uma petição. Eu assinei. Não, mas o próprio IAC... Não, mas eu subscrevo totalmente. Mas aqui já ouvi várias vezes usado de várias formas. Portanto, o superior interesse da criança, na matéria que estamos a falar em adoção, é incontornavelmente ter um pai e uma mãe. Não há outra forma. Então não há adoção singular. Outra coisa é compreender o espírito, como eu disse no princípio, de quem quer legislar para proteger crianças que hoje vivam em ambiência homoparental. Como é que se faz se um desaparecer? Esse é um problema, é uma equação. Chama-lhe coparentalidade, chama-lhe coproteção. Não lhe chamem nunca adoção. Porque coadoção é um patamar anterior para a adoção. Adoção nunca por homossexuais. É a adoção que se chama. Sabe, Fátima, isto no fundo é o Wernick. Não é? Porque é o quê? É o Wernick, que era o que o Ricardo Araújo Pereira chamava quando alguém queria o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas com outro nome ele chamava-lhe o Wernick. E aqui é assim, compreendo o problema, as crianças já existem, é preciso protegê-las, é preciso que o outro tenha o laço, é preciso que possa ir à escola, é preciso que possa tomar decisões médicas, é preciso que fique com a criança, mas entende-se que é o patamar mas anterior. Não lhe chame adoção, chame-lhe porque é o patamar anterior da adoção deste lado. Quer dizer, e também o Estado não pode tomar uma decisão com base no seu filho, peço desculpa, com base na opinião do seu filho, porque se fosse meu filho, eu tinha outra opinião, está a ver? Não pode ser. Com todo o respeito do seu filho. Ao falar como jurista, eu estou a referir-me à adoção no sentido do que o ordenamento jurídico português define o que é adoção. E não em vagamente adoção. Exato. Para os americanos, por exemplo, adoção não quer dizer o mesmo para nós. Adoção em Portugal quer dizer que é estabelecido um vínculo igual ao da paternidade e ao da filiação biológica. E mais nada. Portanto, havendo coadoção, estamos a 2 passos do movimento a seguir querer a adoção. É estratégia internacional. Olha, isto é obviamente, e corresponde a um encadeamento sucessivo de ações, umas visíveis, outras ocultas, de militância permanente, de pressão sobre pessoas, sobre instituições, etc. Bom, o senhor acha também que é o patamar anterior à adoção, que é esse patamar? Não, mas eu vou falar do patamar seguinte. Qual é o seguinte? O seguinte é aquilo que já está a acontecer nos Estados Unidos. É substituírem nos bilhetes de identidade e nos documentos oficiais o nome do pai e da mãe. Filiação. Primeiro progenitor, segundo progenitor. A criança já deixa de ter nos bilhetes de identidade, num dos Estados americanos, já se propõe isso, já está isso em discussão, para não discriminar os casais do mesmo sexo. Eu vou-lhe contar uma coisa muito importante. Houve um juiz em Portugal, um daqueles bons juízes, que numa regulação do poder paternal entre duas pessoas que se estavam a separar e ambas queriam ficar com o filho, o juiz acabou por indagar e saber, para decidir quem é que realmente poderia ficar com o filho, em homenagem ao superior interesse da criança,
fez esta pergunta, orientou as investigações para responder a esta pergunta. Por quem é que a criança chama à noite quando tem medo ou quando tem frio? O que eu vos digo, e assim particularmente Dr. Miguel Valdealmeida, e assim Dra. Isabel Moreira, isto, não tirem esse direito à criança de chamar pelo pai ou pela mãe. Escute, esta é a organização de claques militantes, Dra. Isabel Moreira. Deixe-me acabar. Isto é o típico exemplo, as risadas forçadas. Doutora Isabel de Almeida, sabe, conhece tão bem como eu, o episódio do Diógenes com o Carlos Magno. Sim. Quando ele se pôs à frente a tapar-lhe o sol. Não me tires o que não me podes dar. Não tirem às crianças aquilo que não lhe podem dar. Toda a criança tem direito natural, irrevogável por qualquer lei, por qualquer legislador ou por qualquer Estado, a ter um pai e uma mãe. Foi assim ao longo de milhões de anos. E não é agora, neste Estado atrasado, neste Estado que vocês vão alterar a ordem natural das coisas. Revoga a adoção. Eu queria dar a palavra ao Miguel Valdealmeida. Quer falar? Talvez seja essa a solução, se quiser. Miguel. Não neguem, não tirem o sol às crianças. Não lhe neguem o direito de chamar pelo pai ou pela mãe. Sabe porquê? Doutora Isabel, deixe-me acabar, já fala. Doutora Isabel, um de cada vez. Doutora Isabel, espera aí, Isabel. Doutora... Mas deixe-me só dizer esta frase. Como sabe, esta frase... É a estratégia. Uma frase, pronto, diga a frase. O argumento naturista é o argumento que teve por detrás dos regimes mais horripilantes do século passado. Não diga isso. Doutora Isabel. Brinquinto. Perdem tempo nas palmas, brinquinto. Não diga isso. Isso é o argumento ad terrorem. Você quer alterar as leis da natureza. E pronto? Pronto, é isso. E eu sou o quê? Está-me a chamar stalinista ou nazi? O que é que você quer dizer, doutora Isabel? Eu nunca me preocupei com crianças. Não, doutora Isabel. Não diga isso, doutora Isabel. Vamos recorrer aos argumentos durante milhões de anos. Vou dar a palavra ao Miguel Valdealmeida. Desculpe, doutor, deixe-me responder à doutora Isabel Moreira. Interrompam um de cada vez ao menos, porque senão é uma chatice. Um de cada vez. Portanto, vocês têm uma estratégia bem combinada. Desde os risinhos pseudo-sarcásticos para interromper as pessoas, até esse tipo de coisa. Ouça, deixe-me dizer, doutora Isabel Duarte, não neguem aquilo que a natureza instituiu. Um pai e uma mãe. Porque os afetos, doutora Isabel Moreira, os afetos também têm género. O jogo de afetos faz-se no feminino e no masculino. E você sabe isso muito bem, como eu sei, como todos sabemos. Não neguem isso às crianças. Não têm o direito de negar isso às crianças em nome dos vossos caprichos, em nome dos vossos egoísmos. Há aqui uma questão fundamental. Não neguem o direito de Miguel Valdealmeida. Peço imensa desculpa, mas isto tem que ser dito. O doutor Mário Pinto não pode, de facto, olha, está a tirar a palavra. Não pode afirmar, enquanto pessoa que está a representar, ainda por cima, o direito, de uma forma leviana, de facto, aquilo que é uma crença pessoal. Desse tipo de consideração. Ouça uma coisa. A American Bar Association, introduz a elevação no debate, que é uma associação... Introduz a elevação no debate. Elevação no debate introduz a elevação no debate. Deixe lá dessas considerações. Precisamente por isso, a elevação do debate faz-se com responsabilidade. Faz-se, desde logo, com recurso à ciência e às ciências, e já, para além das crenças do Dr. Marinho Pinto, muita evidência nos mais diversos campos. A Associação Americana de Psiquiatria, a Associação Americana de Pediatria, são referências mundiais. Não são referências americanas, são referências mundiais. Isso são como os parceiros dos advogados nos tribunais. Medicina familiar, não venha cá com essa autoridade. Medicina familiar, você não tem o direito, com base todos os campos, de tirar um pai a uma criança ou de lhe tirar a mãe. Todos os campos que têm interação com crianças e que têm responsabilidade face a crianças. Vou pedir para dar a palavra ao Miguel Valdealmeida. Sem margem para dúvidas isto. Tenha paciência. E a lei portuguesa também. Dão-me licença aos dois, vamos colocar na vossa frente. Senhor realizador, dê-me ali o plano do Miguel Valdealmeida. Vamos embora. Bom, eu acho que provavelmente várias pessoas aqui concordam com a noção de que a adoção é um dos atos mais humanos que existe. E é dos atos mais humanos que existem justamente porque ele ultrapassa a natureza. Porque justamente não confunde paternidade e maternidade com os gâmetas, não é? Com o espermatozoide e com o óvulo. Porque institui uma ordem cultural, humana, que diz nós estamos para lá da natureza nesse sentido e, portanto, o que conta é o amor, o afeto, a responsabilidade, o carinho, a capacidade de cuidar. No caso concreto da coadoção, porque aqui confundiram-se muitas coisas, nem sequer temos que fazer essa discussão. Porque a adoção já está feita.
Nós estamos a falar de pais e de mães que já têm as crianças. Estamos a falar de crianças que existem com um vínculo jurídico concreto com um desses pais ou mães e que não veem reconhecido esse vínculo e todos os direitos associados ao segundo pai ou à segunda mãe. Mas é ou não um patamar anterior à adoção? Crianças essas, e com isso termino, que não são necessariamente apenas projeto, ou que venham a existir no futuro, não são necessariamente bebés, porque nada disto começou ontem. Muitos deles podem ser crianças com toda a capacidade cognitiva deste mundo, isto é, com 7 anos, com 9 anos, com 15, com 18, se calhar com mais, e não se esqueçam, estão lá em casa a ouvir-nos. Estão lá em casa a tomar em consciência as suas decisões quanto à sua opinião sobre aquilo que aqui foi dito. E não tenho a mínima dúvida de qual é a conclusão a que elas chegam. Miguel Valdealmeida, é assim, a adoção substitui o pai e a mãe que a criança perdeu. A criança que teve uma tragédia. A criança que te perdeu o pai e a mãe. A adoção não é antinatural. É uma forma de colmatar um desvio, uma tragédia, um mal que aconteceu à criança de perder o pai e a mãe. O que vocês estão a fazer é muito mais do que isso. Vocês estão a negar um pai para dar 2 mães. E estão a negar a existência de uma mãe para lhe dar 2 pais. E o que eu lhe digo aqui, doutora Isabel, tenha paciência agora. O que eu lhe digo assim, doutor Miguel Valdealmeida, é que os afetos também têm género. São femininos e são masculinos. E o jogo de afetos no interior de um casal, e eu abstenho de ter família. Peço imensa desculpa. Cada um tem o seu conhecimento, cada um tem a sua especialidade. Doutor Marinho Pinto já demonstrou ignorância científica suficiente em relação à questão da biologia e da cultura. Está a demonstrá-la agora em relação à psicologia também. Desculpe lá, vocês estão a tirar à criança o direito de ter um pai ou uma mãe. Em troca de 2 pais e 2 mães. Vocês vão pôr no bilhete de identidade de uma criança, pai, o Alfredo e o Rui. Mãe, incógnita. Mãe, incógnita. Não tem mãe. Tiraram-lhe a mãe à criança. E isso, ouça, isso nem as épocas... Minha senhora, faz favor de sentar. Nem nas épocas do maior obscurantismo. Houve, de facto, crianças com pai incógnito. Infelizmente. Mas criança com mãe incógnito é muito difícil. Com mãe incógnita, e vocês estão-lhe a tirar a mãe às crianças, estão-lhe a tirar o pai. Paciente. Doutor Miguel Valdealmeida, eu fico esmagado com as suas sentenças e com a sua cultura e com os seus conhecimentos. É pena que utilize linguagem, é pena que utilize uma linguagem inapropriada para quem se coloca num patamar tão elevado de cultura do conhecimento. Eu vou terminar o debate. A partir disto, só dirá pai e pai, não diz mãe incógnita, está a ver? Não tem mãe. Assim como já não há filho legítimo, diz mãe e mãe. E mãe e mãe, não tem pai. Não aparece pai incógnito. Está vazio o lugar destinado ao pai. Está vazio o lugar destinado ao pai ou à mãe. Vocês estão a tirar, doutora Isabel Moreira, estão a tirar à criança a mãe que ela teve, ou estão-lhe a tirar o pai que ela teve? Nunca teve. Não conheceu aquela família. Olha que teve, doutor, olha que sim. Olha que sim. E eu quero agradecer. Provavelmente eu vou fazer mais debates sobre este assunto. Não está esgotado. É um assunto candente, é um assunto que vai ter ainda um desenvolvimento, justamente porque a discussão também continua na Assembleia da República. Quero agradecer, do fundo do coração, terem vindo todos aqui. Eu sei que não são debates fáceis, já não foram na interrupção da gravidez, já não foram também nos casamentos do mesmo sexo, e este também não foi, como viram esta noite. Foi um debate duro, mas corajoso pelas 2 partes que aqui vieram. Eu quero agradecer de forma veemente a todos os que aqui estiveram, de um lado e do outro. O seu apelo, qual é o seu apelo? Rápido, numa frase. O apelo é simples. Votem na Assembleia da República contra esta lei na especialidade. Então estou ao contrário. Boa noite. Até 2 a 8 dias. Obrigada a todos. Boa noite e obrigada a todos.